Oi pessoal, tudo bem? Tô eu aqui fazendo mais um vídeo pro canal e esse vídeo vai ser um pouquinho diferente porque, por mais que eu saiba, né, como eu tinha falado no outro vídeo, que o meu canal seria voltado para letras, para dicas, né, e orientações gramaticais, de interpretação de texto, até alguma coisa sobre linguística, eu trouxe um poema, né? E que eu descobri esse poema de uma maneira tão interessante. Eu quero fazer uma reflexão a partir desse poema, tá? Porque primeiro vamos falar, né? Hoje em dia é muito difícil, né, a gente parar para ler um poema. Com as mídias, né? Como é que a minha filha tá? A minha gata, gente. Tá chorando aqui. Entra, pretinho. Desculpa. Então, hoje em dia, né, com as mídias sociais, com os novos formatos que a gente tem de acesso à informação, é muito comum a gente não acessar certos textos que antes eram tão valorizados, como poema, poesias, livros, né? Hoje em dia as pessoas estão tendo outros acessos, né? Estão buscando outras formas de conteúdo. Isso faz parte. Mas também eu gostaria de resgatar, né? Porque esses textos, né, esses poemas e as prosas também, eles não foram feitos em vão, né? Então, que a gente possa adaptar essas novas mídias, né, que a gente tem acesso hoje, como que a gente já tinha acesso há muito e muito tempo, né? Que são esses poemas, esses textos tão lindos que ficaram aí pra gente, né, de pessoas que já se passaram pela terra e deixaram pra gente tanta coisa bonita. E por que eu tô falando isso? Até mesmo pra mim, porque mesmo formada em letras, eu não tenho tanto hábito de ficar lendo poema, poesia, eu leio bastante livros, mas de prosa, né? Mas poemas, assim, eu não acabo não tendo, né, tanto tempo pra ler, não paro. Não é uma coisa que seja hábito, né? E aí, o que acontece? Eu tinha ido visitar os meus pais, que eles moram em uma cidade, eu moro em outra. E tava tudo engarrafado, né? Eu tava vindo de ônibus. Aí eu parei e falei, vou mexer aqui no meu notebook, excluir aquela montanha de arquivo que a gente vai baixando e vai se amontoando no computador e que a gente não acaba usando depois. E aí tava apagando todos esses textos e tudo isso, aí eu me deparo com um print que eu tinha tirado e eu não lembro quando, é isso que eu fico mais chocada, porque geralmente eu lembro de uma coisa que me marcou, né, que tenha me marcado. E aí eu me deparei com esse print do poema da Cora Coralina, e é um poema tão bacana, assim, tão legal, que eu parei para ler de novo, assim, e fiquei tentando pensar como será que eu printei isso aqui, porque com certeza era em algum momento que eu precisava desse reforço, sabe, desse ânimo, assim, na vida. E aí eu parei para lê-lo novamente e fiquei refletindo, sabe? Eu falei, além de ser um poema que a gente não presta tanta atenção hoje em dia, né? E de uma poetisa tão famosa, e todo mundo, né, quase todos, a grande maioria já ouviu falar da Cora Coralina e já deve ter ouvido também em algum trecho de alguma frase dela que ela escreveu, mas a gente não tem esse hábito de saber, né? Tipo, esse poema é de tal pessoa, esse texto é de tal pessoa e tal. E aí eu falei, é interessante resgatar isso, né? A alinhar com o que a gente já tem de informação, de texto, de tudo. E não deixar também ficar obsoleto, né? Certas coisas. E eu falei, eu vou compartilhar com o pessoal esse texto que eu achei tão lindo e que às vezes a gente precisa, né, desse reforço, assim, para não desistir. Então, eu vou ler aqui para vocês, eu vou colocar o texto aqui, depois quando eu editar, e eu tô aqui com meu notebook, eu não excluí do notebook, vou ler aqui
e depois eu vou fazer algumas reflexões sobre o texto, tá? Então ela fala: não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria a tua vida sempre, sempre. Remove pedras e plantas roseiras e faz doces. Recomeça. Faz da tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte, venha a estas páginas e não entraves seu uso aos que têm sede. Cora Coralina, do livro Melhores Poemas. E realmente é um poema belíssimo, né? E eu falei, nossa, que texto forte, assim, né? Geralmente a gente, quando pensa em poema, poesia, a gente pensa em amor, né? Em coisas tão bonitas. É tão raro a gente parar para procurar em um poema uma mensagem, né? De reafirmação, de ânimo para sua vida. Por isso que eu achei assim, eu falei, vale a pena levar isso pro pessoal que acaba, né, com o dia a dia, essas informações acabam não sendo tão acessadas, né? Quando ela fala não te deixes destruir, eu achei fantástico, né? Porque serve para todos nós. Ela fala não te deixes destruir, ela meio que dá uma ordem, né? Usa o verbo no imperativo para falar para você, para nós mesmos, né? Não se destruam, porque eu acredito que em grande parte da nossa vida é a gente mesmo que acaba nos destruindo, sabe? Eu acredito que por mais que alguém fale algo, faça algo contra a gente, depende muito da maneira como a gente vai enxergar essas ações, sabe? Como a gente vai enxergar, como a gente vai reagir, como a gente vai se portar. Então, por mais que venham fatores externos, depende muito da nossa maneira. Se a gente vai se deixar destruir por alguma coisa, ou se nós mesmos vamos nos destruir. Então, eu achei muito interessante, porque eu realmente acredito nisso, que depende muito da maneira como a gente encara as coisas, sabe? E no fim de tudo, né, tá todo mundo passando por alguma coisa. Tá todo mundo tendo que enfrentar alguma coisa, tá todo mundo tendo que lidar com alguma coisa. O que faz diferença entre as pessoas é a maneira como cada uma enxerga seus problemas, né? Tem pessoas que estão passando por coisas muito piores, mas a vida é um ciclo, né? Às vezes você está passando por uma coisa muito pior, às vezes está passando por uma coisa mais tranquila, mas está todo mundo, no fundo, enfrentando alguma coisa. E quando ela fala não te deixes destruir, é para que você não se destrua mesmo, sabe? Para que você pense qual a melhor maneira que eu posso lidar com isso ou reagir diante disso, sabe? E ela fala juntando novas pedras e construindo novos poemas. Ou seja, não pare, né? Junta os caquinhos e continua. Se a gente se prostrar, será que vai ser a melhor alternativa? Será que vai ser a melhor solução? E ela fala, recria a tua vida sempre, sempre. Porque ela sabe que realmente em diversas situações da nossa vida a gente vai ter que recriar. A gente vai ter que começar do zero. E mais uma vez vai diante da. A gente para no que eu falei que tudo depende da maneira que a gente encara tudo isso, né? Então, se você tem a mentalidade de que acha que eu tô velha demais para isso, ou eu não tenho condição de fazer isso, é tudo dentro da nossa cabeça, tá tudo aqui. Então, ela fala, recria a tua vida sempre, sempre, porque vão haver situações em que a gente vai precisar se recriar, que a gente vai precisar começar do zero, seja em qualquer coisa, seja na vida profissional, seja na vida amorosa, seja na vida afetiva de amigos, seja na vida familiar, em qualquer circunstância, isso vai fazer parte da nossa vida. Só depende da nossa maneira de encarar essas situações. Ela fala, faz doces, né?
remove as pedras, planta roseiras e recomeça. Faz dessa vida mesquinha um poema, porque realmente a vida, ela traz bastante situações que a gente não gostaria de passar. Acredito que todo mundo, né, quando está diante de algum problema, em algum momento fala, ai, porque isso está acontecendo e tudo mais. E eu acredito que grande parte, assim, a gente não queria passar, mas a gente acaba passando no fim, né, e as coisas acabam dando certo também. Então, viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Eu acredito que ela fez esse poema até para ela mesma em algum momento da vida dela, sabe? E que às vezes ela mesma precisava ouvir essas palavras. E esta fonte é de uso para todos os sedentos, e aí ela resolveu compartilhar, porque ela viu que, na verdade, todo mundo precisa, né, desse ânimo, dessas palavras tão bonitas. E ela fala, toma a tua parte, venha a estas páginas, e não entrave o seu uso aos que têm sede, né? Então é isso. Eu achei um poema muito legal e geralmente a gente não para, né, pra pesquisar uma palavra de ajuda, né, em um poema. Eu achei muito interessante isso. Então, por isso que eu resolvi resgatar esse texto e esse formato também. E que a gente nunca, que a gente possa parar com essa vibe de nos deixar destruirmos, né? Deixar que as pessoas nos destruam, que nós mesmos, né, nos destruam. E que a gente possa ter a vontade de recomeçar sempre, por mais que possa parecer cansativo, por mais que venha o desânimo. Essa vida é um presente, né? Nós fomos presenteados com a vida. Então, tudo vai ser de acordo a partir da maneira, né, que a gente encara as situações, os problemas, os pesares, as oportunidades, porque a gente também tem oportunidade, né, na vida. Então, que a gente possa encarar as situações que vão aparecer da melhor maneira, né? E que a gente não possa esquecer a Cora Coralina, que eu amo as frases dela, os trechos dela, eu acho ela inteligentíssima e muito fofa também. E é isso, pessoal. Prometo que eu vou trazer uns vídeos sobre gramática que eu tô preparando também, tô estudando umas coisas para trazer para vocês. E também sobre interpretação textual, que é trazer umas coisas bem bacanas. Mas eu quis trazer essa reflexão para vocês, para mim também, né? E a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. E um grande beijo para vocês. Que vocês não se deixem destruir e recriem a vida de vocês sempre e sempre. Beijo.